Bom dia, gente. Tudo bem? Me ouvem? Veem a apresentação? Sim, professor, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, tudo bem? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós encerramos aqui, né? Falando de patologia, né? Da definição da patologia. Agora a gente vai entrar na divisão do esqueleto. Eu acredito, não sei, que existe uma grande possibilidade da gente voltar com as aulas em março, gente. Vamos ver, tá? Vamos aguardar. O pessoal, o Fraga, acho que soltou um questionário para vocês, né? E aí vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Mas diante desse questionário, eu acredito que a possibilidade das aulas práticas acontecerem ficou maior, certo? Então, aqui, eu digo assim, a partir dessa aula agora, a gente literalmente entra na anatomia. Só para alguns macetes, a gente vai dividir, né, ou didaticamente, a gente divide o esqueleto em 3 esqueletos, ok? Tá? O axial, o apendicular e o esplâncnico ou visceral. Esse aqui, o visceral, é o que menos a gente estuda aqui, porque os ossos dele não tem tanta importância na parte da osteologia, certo? Tem mais importante na parte sistêmica. Então, a gente vai estudar isso daí depois. Então, o esqueleto axial, para vocês não se confundirem, lembrem sempre o seguinte, é aquilo que se aproxima do meio ou do centro, tá? Lembrem daquela definição disso daqui, ó. Deixa eu voltar lá no comecinho para mostrar. O barulho do ventilador está atrapalhando, gente? Não para mim. Não, tá não. Ó, então lembrem o seguinte, a axial é aqui o centro, tá? Embora não seja para os membros, é até meio estranho a gente utilizar o esqueleto axial para a parte que não envolve os membros, sendo que a axial e a abaxial a gente geralmente utiliza para os membros, tá? O que eu estou querendo dizer? Axial é toda aquela parte do esqueleto que fica centralizada, tá? Outro macete. Deixa eu chegar lá, onde que a gente estava. Nossa Senhora. Aí, ufa. Tirando aqui os pares de costela, tudo isso daqui é tudo ímpar. Uma coisa, gente, quando eu falo, ou na anatomia fala que alguma coisa é ímpar, esse ímpar é 1, tá? Não é 3, não é 5, não é 7, e aí por diante. É 1. Por que eles não falam que é 1? Não sei, eles falam que é ímpar, tá? Então, por exemplo, coluna vertebral, não tem a coluna vertebral da esquerda e a coluna vertebral da direita. O externo, não tem o externo esquerdo, não tem o externo direito. O crânio também é a mesma coisa. O único que tem direito e esquerdo são as costelas, tá? Então, o esqueleto axial é o que fica localizado centralmente. Aqui, ó, ainda não estou louco, esse externo, do osso externo, que é o osso do peito, aqui, que fecha o tórax ventralmente nos animais, é escrito com S, tá, gente? O externo com X é externo de fora, tá? Então, Professor. o osso... Oi. Então, o senhor falou... Ah, tá, agora apareceu. Eu ia falar assim, a câmera está desligada. Aí eu acho que o senhor estava fazendo a mímica do A mão tá aqui? dedo, e eu não estava vendo. É só isso mesmo. Tá, esse osso aqui do meio do peito, assim, ó. Tá? E aí, então, gente, ó, o osso, tá? Vou colocar aqui. Osso, a letra horrível, já não é bonita nem na caneta, imagina aqui no mouse. Osso externo é com S, agora com X é para fora, tá? Externamente para fora, tá? Então,
Apenas essa letrinha muda esse sentido. A coluna vertebral, ela é formada por um conjunto de vértebras, tá? Começa cranialmente, vamos lá. O seguinte, vértebras cervicais, né, que formam o pescoço. Depois das vértebras cervicais, vem as vértebras torácicas, tá, que formam a parte dorsal do tórax. Aí vértebras lombares, vértebras sacrais e vértebras caudais, tá? As vértebras caudais nos animais representam as vértebras coxígeas no humano. Então, ó, e geralmente elas são representadas assim, ó, C de cervicais, T de torácicas, cervicais, torácicas, lombares, sacrais e caudais. Por que eu estou falando que elas são abreviadas dessa forma? Por exemplo, os animais vão aparecer lá, por exemplo, os carnívoros. Vamos supor, C7. Quer dizer o quê? Que ele tem 7 vértebras cervicais, a T13, supor, 13 vértebras torácicas, tá? Não levem esses nomes, esses números como regra, que eu não lembro de cor a fórmula de todas, tá? Só lembro do seguinte, são 7 vértebras cervicais em todos. Aí, quando a gente precisa, geralmente é a tabelinha. Do 13, eu acho que é também para os carnívoros, e se eu não me engano, os animais que têm as maiores costelas, ou que têm mais costelas, na verdade, são os equinos. Mas na hora que a gente for estudar o esqueleto axial, tem a fórmula lá, eu mostro para vocês. Então, qual sequência que é essa daqui? Aí aqui entra o negócio dos termos topográficos, que lembra, do sentido que eu estou levando, ó. Qual o sentido que é esse aqui? Se eu estou saindo da cervical e indo para caudal, qual o sentido que é esse? Qual o termo topográfico que eu utilizo aqui e qual o termo topográfico que eu utilizo aqui? Alguém chuta? Caudal. Aqui é o caudal. E o outro? Cranial. Cranial. Então, aí o que acontece? Vamos supor, digamos que eu faço uma pergunta lá para vocês. Ó, qual que é a ordem das vértebras que compõem, né, ou dos conjuntos de vértebras que compõem a coluna vertebral em sentido crânio-caudal? Aí vocês vão falar nessa ordem. Digamos que eu falo o seguinte, em sentido caldo-cranial. Vocês invertem, tá? Aí vem, ó, caudal, sacral, lombar, torácica e cervical. Beleza? Então, basicamente, são esses aqui. Depois a gente vai voltar a falar nesse assunto. A gente só está montando o esqueleto. As costelas, gente, existem 3 tipos de costelas, tá? E não é costela ripa e nem costela minga. Que uma vez eu perguntei na prova o tipo de costela e escreveram que era costela ripa e costela minga. Não é que essas costelas não existem. Essas costelas a gente pede só no açougue. Os 3 tipos de costelas que existem são o que são chamadas de verdadeiras, falsas e flutuantes, tá? Ou as verdadeiras, elas também são chamadas de asternais, tá? Com A no começo. Asternais? Não, externais, desculpa. As verdadeiras ou externais, falsas ou asternais, aí com A. Então, ó, verdadeiras ou externais, falsas ou asternais. E as flutuantes são sempre flutuantes. Isso aqui a gente vai falar novamente depois. Eu só estou falando para a gente ir clareando. O que quer dizer isso daqui? As verdadeiras quer dizer que elas estão conectadas diretamente ao externo. As falsas, elas também estão conectadas ao externo, mas por uma cartilagem que é como se fosse uma emenda, tá? Por uma cartilagem costal. E as flutuantes, elas não se conectam ao externo. Eu acho que o humano tem flutuante, tá? Não são todos os animais domésticos que possuem flutuantes, tá? Nos carnívoros é certeza. Dos humanos, eu digo isso, que se eu não me engano, tem algumas mulheres que tiram essas costelas para poder ficar com a cintura menor.
A dor dessa cirurgia eu não imagino como é, mas tem gente que faz isso aqui. Eu conheço uma mulher que tirou uma costela, não sei se foi na Bolívia ou na Colômbia que ela foi para fazer a cirurgia, acho que foi na Bolívia. E aí o crânio, tá? Desse negócio de ossos pares e ossos ímpares, o crânio tem muito disso, porque tem osso que só tem um e tem osso que tem dos dois lados, tá? Então, entra aqui o crânio como um todo, beleza? Depois a gente vai esmiuçar isso daqui. E o externo é apenas um osso, tá? Que é o osso que fecha o tórax ventralmente. Porque pensem assim, se a gente for falar, porque aqui a gente tanto pode falar costelas e externo, como a gente pode falar também, vamos supor, coluna vertebral, tórax e crânio. Porque no momento que eu falo tórax, o externo, ele fecha a parede ventral, as costelas, as paredes laterais, então, ó, externo aqui embaixo, as costelas, as paredes laterais, e as vértebras torácicas, a parede dorsal, tá? Então, no momento que eu falo tórax, tá? Eu estou me referindo a externo ventralmente, costelas laterais e vértebras torácicas dorsalmente, ok? Esqueleto apendicular, tá? Então, os ossos dos membros. A gente, grande parte do pessoal apareceu nas aulas práticas, mas para quem não apareceu, é o seguinte, os membros são divididos em membros anteriores ou membros, quem lembra? Anterior ou Posterior. Posterior, aqui embaixo. Qual outro nome que a gente dá para o anterior? Pélvico? Não. Torácico, não é? Anterior torácico. Torácico ou torácico, tanto faz, tá? E o posterior ou pélvico. Ótimo. Tá? Na hora que a gente for estudar os ossos, fica mais fácil de lembrar. Então, o osso, ou o esqueleto do membro anterior ou do membro torácico, ele é formado. Eu vou falar de sentido proximal para distal, tá? Então, proximal, o primeiro osso do esqueleto torácico, escápula, tá? Depois, húmero, aí, rádio e una, carpos, metacarpos e falanges, tá? Então, repetindo. Proximal para distal. Escápula, húmero, rádio e una, carpos, metacarpos e falanges. Então, escápula, não sei se vocês conseguem me ver, escápula, húmero, rádio e una, os carpos aqui, metacarpos e as falanges. Do esqueleto pélvico, tá? Ou do membro pélvico ou membro posterior. Também de sentido proximal para distal. Uma coisa, não confundam osso coxal com osso da coxa, tá? O osso coxal, gente, é a metade do osso do que o pessoal chama de bacia, tá? Do osso pélvico. Isso daí também eu vou mostrar lá na frente. O que acontece? Tem o osso coxal direito e o osso coxal esquerdo. No momento que esses dois ossos se unem, tá? Essa união, ela é formada por 3 ossos, tá? E aí é formada pela sínfise. Deixa eu mandar o nome dos ossos do esqueleto torácico. Escápula, húmero, rádio. Eu coloco rádio barra una porque eles não estão em sentido proximal e distal. Eles estão juntos na mesma altura em sentido proximal e distal, tá? Então, rádio e una. Aproveitando a deixa aqui. O rádio é maior,
que a una em todas as espécies de mamíferos domésticos. Isso só inverte nos suínos, tá? Nos suínos, a una é maior do que o rádio. Rádio e una, carpos, metacarpos e as falanges. Okay? Então, o esqueleto pélvico. Primeiro, osso coxal. Aí aqui, gente, tem osso coxal direito e osso coxal esquerdo. E aí existem 3 ossos que formam um osso coxal. Tá? Ó, ilho, pubis e isquio. Tá? Então, o que acontece? Do chat que eu estou mandando. Vai juntar. Ilho, pubis e isquio, esses 3 ossos vão se unir. Ao se unirem, eles vão formar um osso coxal. Aí o que acontece? O osso coxal esquerdo vai juntar ao osso coxal direito, e a união desses dois vai originar a pelve, tá? Ou osso pélvico como um todo, que é aquilo que o pessoal chama de bacia. Aí, osso coxal, aí depois vem o osso da coxa, tá? Que é formado por qual osso? Maior osso do corpo? Fêmur. O fêmur. Fêmur. Valeu. Juliano, tá com chimarrão? Não pode tomar na biblioteca. Ah, você tá na biblioteca? Então, osso da coxa. Depois vem o esqueleto da perna, que fala, tá? É formado pela tíbia e pela fíbula. Tá? E agora os nomes semelhantes aos do membro torácico. Tarsos, metatarsos e as falanges. Então, são os ossos que formam o esqueleto apendicular. Como eu falei dos esqueletos que formam, daqui para baixo, gente, do tarso, metatarso e falange, esses ossos juntos, eles formam o esqueleto do pé. Carpo, metacarpo e falanges, que é daqui para cima, formam o esqueleto da mão. Aí, deixa eu só mandar aqui, voltando lá no esqueleto torácico, que eu esqueci de falar para vocês. Esqueleto torácico não. Esqueleto do membro torácico. Ele forma o húmero, ele vai formar o esqueleto do que, gente? Do braço, tá? Então, o húmero, ele forma o esqueleto do braço. O rádio e a una, eles vão formar juntos o esqueleto do antebraço. Ok? Então, aí depois a gente vai estudar cada osso individualmente com seus acidentes anatômicos e características particulares de cada espécie. Aqui, no esqueleto visceral. Geralmente eu falo de visceral porque eu tenho dificuldade de falar esse nome esquisito aqui, ó. Mas isso aqui quer dizer órgãos, tá? Esses ossos, tá? Eles são mais envolvidos na substância de algumas, tá? Das vísceras ou órgãos moles. Os ossos viscerais mais conhecidos são os ossos penianos, tanto presente no cão como no gato. No cão é muito mais desenvolvido, tá? No gato ele não tem tanta importância. E aí o que eu estava falando, embora seja um osso
esse osso ele não é estudado com mais detalhadamente aqui na osteologia. Ele é estudado mais no sistema reprodutor masculino, tá? Ou até mesmo no sistema urinário, porque a uretra, ela passa por baixo do osso peniano. Dizem, tem na literatura, eu nunca vi, tá? Se alguém viu aqui, por favor, compartilhe com a gente, o osso no coração do bovino, porque o pessoal diz o seguinte, que eles têm uma espécie de uma cartilagem no coração, e à medida que eles envelhecem, essa cartilagem, ela vai recebendo depósito de minerais, e esse depósito de mineral vai calcificando essa cartilagem. Então, por isso que esse osso, geralmente, ele é presente somente no coração de bovinos velhos, sabe? Por causa que ela depende dessa deposição. Mas não é algo comum. Fica bem dura. Dependendo da idade, fica bem dura mesmo. Aí tem que até tirar. Sim. Mas não a ponto de ser um osso, eu acho. Então, a ponto de osso não vi. Até hoje, eu nunca vi ninguém que falava assim, que tenha visto, sabe? Mas tá descrito. Eu também nunca vi, sabe? Eu nunca vi esse osso nem nada. Só o que eles têm de definição é isso daí. Tá? Então, gente, basicamente assim, aqui tá praticamente 40% do conteúdo que a gente vai estudar nesse semestre. E a classificação dos ossos, eles possuem algumas características, tá? Por exemplo, eles podem ser classificados como ossos longos, tá? Não quer dizer que seja só o fêmur, por exemplo, a tíbia, o rádio, o húmero são ossos longos, a escápula é um osso plano, tá? Ou um osso chato, os ossos do crânio são ossos planos. Os carpos aqui, ó, tarsos, são ossos curtos. As vértebras são classificadas como ossos irregulares, tá? Porque tem vértebra que tem um processo espinhoso maior, tem vértebra que tem um processo transverso menor, tem vértebra que não tem o forame vertebral, então elas são irregulares devido a essas alterações que elas possuem. Aí a estrutura de cada osso, tá? Então é o seguinte, gente, aquilo que eu comentei com vocês, os ossos, a gente tem que saber que os ossos são substâncias vivas, certo? E com o passar do tempo, ou com a atividade, esses ossos, eles podem sofrer mudanças, tá? Tanto mudança quanto para melhor, quanto mudança para pior. Então, principalmente os ossos longos, né? Fêmur, tíbia, húmero, rádio, eles possuem bastante medula óssea. Quer dizer que os outros ossos não possuem? Não. Tá? Quer dizer que esses ossos aqui, eles possuem mais medula óssea, tá? É na medula óssea que ocorre a hematopoese, tá? Que é a formação de parte do sangue. E quem manda a medula óssea fazer a hematopoese, tá? Ou formação de parte do sangue, é esse hormônio aqui, ó, que é chamado de eritropoetina, que é produzido em qual órgão? Quem sabe? E o silêncio tomou conta do ambiente. Sei não. Falei na aula passada. Uma pergunta, né? Eu tava O esperando. órgão que produz a eritropoetina. Os rins, gente. Tá? Então, os rins produzem... Lembra que eu falei para vocês? Paciente com doença renal crônica, essas coisas, ele deixa de produzir, aí ele tende à anemia, tá? Porque, lembrando do seguinte, tá? Vai estimular
a medula óssea a produzir eritrócitos. Eritrócitos são células vermelhas ou as hemácias, tá? Então, se deixa de produzir isso daqui, o que que acontece? Ela acaba, o indivíduo acaba indo para tendo anemia, tendo essas coisas, tá? Então, a eritropoetina é produzida nos rins. Basicamente, os ossos longos são formados por uma substância compacta, uma substância esponjosa e uma cavidade medular que vai abrigar a medula óssea. Para o osso compacto, tá? Ele vai ser formado, né, por essa substância intersticial calcificada, depositada em camadas chamadas de lamelas, tá? Lamelas, gente, nada mais são do que lâminas muito finas de alguma estrutura. Então, ela vai ajustando uma sobre a outra. Como elas são bem pequenas, elas compactam-se uma com as outras, tá? Então, por isso que é chamado de osso compacto, tá? Ou osso cortical, tá? Na ortopedia, o pessoal chama muito mais de osso cortical do que de osso compacto, tá? A substância esponjosa já é também formada por delicadas lâminas ósseas e espículas, tá? Espículas são pequenas pontas que correm em várias direções, ou seja, o osso compacto, ele vai como se você fosse colocando uma tábua sobre a outra, ele fica certinho, tá? Aí ele vai compactando. A substância esponjosa, imagina o seguinte, você chega com um monte de touca assim, carregando nas costas, você está cansado, você joga no chão, ele cai aquele emaranhado assim, ó. Cada toco fica para um lado e fica buraco no meio, mais para um lado, mais para o outro, e aí ele dá essa característica de esponja, tá? Da esponja vegetal, da esponja de lavar louça, que ele tem várias direções. Tá? Então, é o que ele fala aqui, ó, em várias direções, e entrecruzam-se. Essa substância esponjosa, ela tem a maior quantidade nas extremidades ósseas. O osso compacto, mais no meio do osso. Eu vou mostrar aqui, ó. Então, aqui, gente, ó. Todo esse buraquinho que tem aqui, ó. Tudo isso aqui é chamado de substância esponjosa. Tá? Notem, ó. Tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Os ossos longos, gente, eles são divididos, a princípio, em 3 grandes porções, tá? A parte aqui de cima e a parte aqui de baixo, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Epífise, tá? Deixa eu escrever aqui para ficar salvo para vocês. Proximal, diáfise ou corpo. A diáfise é isso, essa região aqui, ó, do meio do osso, tá? E epífise distal. O que fala aqui, gente, no chat, é gravado também. Tá? Então, ó, epífise proximal, diáfise, que é toda essa extensão, e epífise distal. Então, a substância esponjosa, geralmente, ela é mais predominante nas epífises, tá? Nas extremidades proximal e extremidade distal. Na diáfise ou no corpo do osso, ela é praticamente ausente. Vejam só. Aí aqui, ó, tem a medula óssea. E toda essa estrutura aqui, ó, ao redor do osso, é substância compacta. Aí notem o seguinte, ó. Aqui, distalmente, ó, tem pouca substância compacta e muita substância esponjosa. Aqui também, ó. Pouca substância compacta e muita substância esponjosa. E aqui, ó, tudo isso daqui é compacto, ó. Oi? Se tu pegar um osso aleatório, como é que tu vai saber se é proximal ou distal? Pelo formato dele? Pelo formato dele. Pela anatomia.
Porque, por exemplo, a cabeça do fêmur é proximal, a cabeça do húmero é proximal, a eminência intercondilar na tíbia é proximal, entendeu? Pela anatomia você sabe o que é proximal e o que é distal. Professor, e é isso daí que a gente vai... Eu não peguei exatamente desde o comecinho, porque caiu a internet aqui um tempo. Eu não entendi essa parte do osso compacto e do esponjoso. Poderia explicar novamente, por favor? Claro. Uhum. Ó, deixa eu voltar aqui. Imagina o seguinte, algo compactado, tá? Algo exprimido. Então, o osso compacto é que são várias lamelas que elas são dispostas assim, ó. Vamos supor, isso aqui é um osso compacto. A substância esponjosa, ela é formada por ele chama aqui de delicadas lâminas ósseas, que são lamelas também, são lâminas bem fininhas. Só que ao invés dela ser compactada, tá, ela dá esse formato de esponja, porque, por exemplo, tem uma lâmina óssea assim, tem outra assim, e ela vai formando dessa forma assim. E aí, como ela tem várias direções, ela não consegue compactar, não consegue encostar uma lâmina na outra. Então, algumas regiões dessas lâminas, elas entram em contato. Outras regiões não conseguem. Aí fica esses buraquinhos aqui no meio. E aí, graças a esses buracos que ficam aqui, ela recebe esse nome de substância esponjosa, tá? E aí, essas substâncias, elas são presentes em algumas regiões. A substância esponjosa, aqui, ó, tá vendo? Ó, todo cheio de buraquinho, ó. Essa região aqui, ó, isso aqui, quer ver? Isso aqui que eu circulei é substância esponjosa. Aqui em cima também, ó, é tudo substância esponjosa. Nesse osso cortado aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é substância esponjosa. São só os ossos longos que possuem? Não, todos os ossos têm. Só que aqui, como eles têm uma distribuição mais clara disso daqui. E já essa parte aqui, ó, vou trocar a cor aqui agora. Ó, essa região aqui, ó, opa, foi muito lá para dentro. Ó, osso compacto. Notem que a gente não vê os buraquinhos. Por quê? Não é que só existe uma estrutura ali. Existem várias pequenas estruturas que uma vai se sobrepondo na outra. Aí elas juntam, né? Elas se compactam, aí forma essa estrutura rígida, que daí foi o que eu falei. Na anatomia fala muito em substância compacta. Na ortopedia, né, na veterinária, acho que na medicina também, eles chamam isso daqui de osso cortical, tá? Então tem primeira cortical e segunda cortical. Ok, Lívia? Ok, obrigada. Por nada, tá? Então, e aí a pergunta do Juliano, mas como que eu sei onde é proximal e onde é distal? As características anatômicas de cada osso dizem isso pra gente. E aí aqui no meio, deixa eu apagar o rabisqueiro agora, essa parte aqui no meio, ó, é a medula óssea, tá? Então a medula óssea está aqui, e aí o pessoal que gosta de comer o tutano, não sei se já reparou, né? Geralmente o pessoal repara isso quem geralmente abate animal para o próprio consumo. A medula óssea dos animais, elas tendem a deixar de ser vermelha e passar a ser amarela com o passar dos tempos. Por quê? À medida que ela perde velocidade, o que o organismo faz? Tem coisas que perdem em função que o organismo ele não consegue voltar ao tamanho normal. E aí, para manter aquela estrutura, ele vai lá e preenche por gordura, tá? Então, o pessoal que gosta de comer o tutano, tá? O tutano nada mais é do que o que compõe aqui a medula óssea, tá?
E aí tem uma gordura aqui no meio. Grande parte dessa gordura ela foi formada porque parte da medula óssea deixou de ser produzida. Ah, mas aconteceu alguma doença? Não. Que na fase inicial da vida, as coisas acontecem muito mais rápido do que depois. Para vocês terem uma ideia, meu filho tem 1 ano e 5 meses. E aí a gente estava lendo, porque quando ele chegou 1 ano e pouco, mais ou menos, o guri, assim, praticamente parou de comer, e a gente ficou preocupado e tal. E aí eu fui ler sobre isso. A criança do nascimento até 1 ano de vida, ela cresce não sei quantos centímetros, tá? E o peso dela dobra algumas vezes. Dobra ou, dependendo, até triplica. Então, assim, ela come muito rápido porque ela cresce muito rápido. Se ela faz muita coisa ao mesmo tempo, ela precisa de muita célula sanguínea trabalhando. E aí, à medida que ela vai crescendo, vamos supor que ele chegou na fase adulta dele, a demanda dele por célula não é tão grande como era na fase inicial. E aí a medula óssea vai falar assim, não, a gente está produzindo muito, não tem essa necessidade. Pode parar um pouquinho, certo? Parou um pouquinho. Aquela parte que parou um pouquinho, se ela ficar por muito tempo sem trabalhar, o que vai acontecer? Ela vai ser preenchida por gordura. Né? Ao mesmo tempo que se você pegar qualquer mãe, né, mãe mulher, mãe cadela, mãe vaca, mãe égua, mãe porca, a cada lactação que ela passa, a mama não volta mais ao tamanho anterior. Porque uma vez que a mama distende para produzir e armazenar leite, ela sofreu um tipo de lesão e ela tem um tamanho. Depois o organismo não consegue, assim, trazer ela para aquele tamanho original, o que ele faz? Deposita gordura, tá? Aí, gente, o osso é tão vivo como qualquer outra estrutura, ele tanto produz sangue aqui dentro, como ele também recebe sangue, tá? Esse buraquinho aqui, vocês vão ver em muitos ossos, às vezes você está estudando, tem um furinho no osso assim, ó. Ele é chamado de forame nutrício. Para quê? É uma abertura que esse osso tem para receber sangue, tá? Para ele poder ser nutrido também, tá? Já eu volto nessa figura aqui novamente. Deixa eu só ver. Oi. Qual que é o nome do buraco no osso? Deixa eu escrever aqui. Forame nutrício. Beleza. Beleza. Escrever que... Não sei. Eu acho que minha dicção não é muito boa. Então, aqui, ó. Existem, tá? 2 membranas que revestem o osso, tá? Uma que reveste por fora e outra que reveste por dentro. Ó. Uma membrana que reveste aqui por fora. Nossa, que risco torto. Sorte que não é na cirurgia. Aqui. Tá? Esse risco que saiu do lado aqui desconsidera que eu não sei o que aconteceu. Então, o verde representa o periósteo, eu vou fazer o outro em vermelho. E aqui por dentro o outro, ó. Aí, nesse caso, se o animal estiver movimentando, vai estar vazio aí ou vai ter a mesma gordura? Se ele continuar o quê? Calma aí que eu tô de máscara. Se o animal estiver movimentando, ele vai estar preenchido de gordura ou vai estar oco? Não, ele tende a preencher de gordura à medida que ele começa a diminuir a produção de sangue aqui dentro, tá? Não está relacionado à movimentação estritamente, entendeu? E assim, tem animais, por exemplo, o fêmur, como ele tem uma diáfise muito longa, ele fica oco. Se for um animal quebra a perna, você olha lá dentro, tá oco, tá? Não tem nada. Ele só fica preenchido aqui de sangue, né? Ele não vai ficar de gordura nem nada, ele fica de sangue. Então, dificilmente
ele vai encher todo o osso. Onde era a área de produzir sangue, ele vai ocupando gordura, tá? Mas onde não tinha nada, continua não tendo nada. Tá? A gordura geralmente só vem num local que tinha alguma função que deixou de ter. Assim como, vamos supor, a cicatriz, né? Você cortou a mão, ali vem e cicatriza, ou seja, ela preenche um lugar que tinha um defeito ou que estava trabalhando. Tá? Nesse caso da gordura, ela não está tão relacionada ao movimento diretamente, mas sim à produção de sangue. Aí, se você for linkar que o movimento demanda mais oxigênio, que quanto mais oxigênio você consome, mais células vermelhas você produz. Logo, se você pratica atividade física, a tendência de depositar gordura na medula óssea é menor porque você mantém uma atividade de produção mais intensa na sua medula óssea. Tá? Então, se você for pensar dessa forma como um todo, acho que foi o Juliano que perguntou, sim, o movimento pode diminuir a velocidade de deposição de gordura na medula óssea. Então, aqui, ó, o periósteo é a membrana que reveste a superfície externa do osso, exceto onde ele está coberto por cartilagem. As cartilagens, geralmente, elas estão nas extremidades, porque aqui ele vai estar articulando com outro osso e aqui com outro osso. Não. Depositou gordura, ficou gordura, tá? Em áreas que tinha alguma função de produção ou função de alguma coisa, tá? Não é essa gordura, gente, não entendam, por exemplo, que é uma gordura que está sendo depositada por sobrealimentação, né? Deu um desequilíbrio entre gasto e consumo, e aí você está acumulando gordura porque você está consumindo mais, comendo mais do que você gasta, tá? Essa gordura, ela só tem função ali de preenchimento. Então, eu vou voltar a fazer atividade física. Eu nunca li nenhum trabalho falando que a atividade física volta a aumentar a área de produção de células sanguíneas. Nunca vi. Não estou falando que não existe. Nunca vi. Tá? E os animais que voam, tipo ganso, pato, que normalmente o osso é mais oco, né? Ele vai para você também? Ele é osso pneumático. À medida que eles perdem, a tendência é a gordura vir ocupar espaço de regiões que deixam de produzir alguma coisa. Então, geralmente vem a gordura ou vem o tecido conjuntivo não específico, que é chamado, que daí são as cicatrizes. Que daí, por exemplo, é a chamada, vamos supor, a fibrose hepática, a fibrose pulmonar, que daí, o que acontece? A gordura, ela não entra lá, mas aí forma um outro tipo de tecido. Vamos supor, o pulmão de um fumante. À medida que o cara vai fumando, o cigarro vai agredindo o pulmão. E o organismo fica tentando cicatrizar. Aí ele tenta cicatrizar, aí vamos supor, ele está cicatrizando, o cara fuma mais um cigarro. Aí lesa de novo. Aí ele tenta cicatrizar, o cara fuma outro cigarro e fica. Isso assim, isso num longo prazo. Chega na hora, o que o organismo, desculpando coisa, ele tá pouco se ferrando pro cara, falar, que se lasque então, eu tô tentando cicatrizar, você tá arrebentando com a coisa. Então agora eu vou fazer o seguinte, essa parte aqui, que antes fazia troca gasosa, vamos supor no caso do pulmão, eu vou formar um tecido cicatricial, ou seja, um tecido afuncional. Aí a partir do momento que faz uma fibrose, a fumaça do cigarro, ela não agride mais tanto aquela região do pulmão, mas, em compensação, aquela parte do pulmão não funciona mais. Tá? Então, assim, depende o que está acontecendo. O fisiológico, geralmente, é gordura, mas, quando é patológico, aí é tecido cicatricial. O endósteo, tá? É uma membrana fibrosa, delgada, que limita a cavidade medular e os canais de Havers, tá? Daí a gente vai ver, acho que lá na composição dos ossos, tá? São os canaizinhos que são formados dentro dos ossos. O periósteo, gente, o que ele tem? À medida que o
o indivíduo ele fica mais velho, o periósteo ele vai ficando mais fino, mais delgado. Animais mais jovens têm periósteo mais espesso, tá? Por quê? O periósteo, ele abriga parte do sangue que vai para o osso. Ou seja, se aquele filhote ele está crescendo, ele precisa de mais sangue. Se ele precisa de mais sangue, o periósteo tem que ser mais espesso. Outra coisa, aquele filhote, ele é muito mais ativo do que um velhinho. Então, o periósteo, ele serve, nesses casos, como se fosse um envelope para proteger o osso, tá? Então, por isso que não é raro a gente ouvir, por exemplo, assim, que uma criança ou um animal, filhote, sofreu um trauma e aí o osso não quebrou por completo, tá? Ele dobrou, voltou, ficou as lesões, mas ele não separou, que é a fratura em galho verde, que é chamado. É a mesma coisa, se você pegar um galho verde de uma árvore e quebrar, ele não quebra seco. Você rompe as fibras dele, mas ele não separa. Por que acontece isso? O periósteo contribui para isso e o osso de um animal jovem, tá? Ele tem maior elasticidade, tá? Então, e aí o periósteo contribui para essas coisas, tanto para ajudar na estabilidade óssea, quanto na nutrição de um animal que está crescendo. Então, aqui, ó, a medula óssea vai ocupar os interstícios do osso esponjoso e a cavidade medular dos ossos longos. Tá? Então, aqui está a grande parte, e aqui no meio também tem a medula óssea. Não é que você vê a medula óssea, você vê sangue produzido aqui. Tá? Isso aqui todo fica repleto de sangue. Professor. Oi. Eu acredito que dentro dos animais também deve ter isso, a questão da doação de medula óssea e coisas desse tipo. Por exemplo, ela já estiver amarela? Não entendi, cortou seu áudio. Só eu que não estou ouvindo ela, gente? Não, agora, também não tô. Eu também não estou ouvindo, não. Caiu a internet. Quem que estava perguntando? A Lívia. Era a Lívia, professor, só que ela caiu, talvez. Então tá, vamos continuar. A hora que ela voltar, a gente ouve a pergunta dela. Eu entendi a pergunta dela, se eu passo. Sim, por favor. Ela perguntou da doação de medula óssea. Se é possível doar quando ela estiver amarela. Foi o que eu entendi. Cortou uma parte. Sim, o amarela, gente, o que acontece? Esse amarelo por exemplo, em animais velhos, porque essa deposição que tem não é aquela coisa tipo, vamos supor, um humano, o cara fez 10 anos ou fez 20 anos, vamos supor, ele tá cheio de medula óssea amarela. Não, tá? Isso daí é com o passar do tempo, tá? Lentamente, à medida que vai perdendo função, vai depositando. Aí eu falei assim, tipo, da criança, essas coisas, porque é uma coisa muito rápida. Mas isso, assim, é no longo espaço de tempo. E aí o que acontece? Eu não sei quais são os critérios, mas eu acredito que não é qualquer pessoa de qualquer idade que possa doar medula. Vamos supor, você está precisando de doação de medula óssea. Aí teve um cara que se cadastrou no banco de medula lá, quando ele tinha, vamos supor, 40 anos. Aí, 40 anos depois, alguém foi compatível. Eu não sei se uma pessoa de 80 anos, por exemplo, uma pessoa de 70 anos, ela ainda é doadora em potencial de medula óssea. Tá? Então, assim, essa deposição de medula óssea, ou essa deposição de gordura na medula óssea, é ao longo dos anos. Tá? Não é uma coisa que, por exemplo, a gente com 25, 30 anos, 40 anos já tem grande quantidade. E a doação de medula óssea, basicamente, é você furar o osso e colher parte da medula que está ali dentro. Então, assim, como essa deposição ocorre lentamente, não vai ser aquela coisa assim, virou gordura. Não.
Pode vir gordura? Pode vir gordura, mas também vai vir parte de medula óssea que ainda está trabalhando. Tá? E aí, da parte de medula óssea, uma coisa que a gente faz na veterinária é o seguinte, cães com parvovirose, eles tendem a diminuir muito células de defesa, tá? Os leucócitos. Aí, quando diminui os valores de referência, a gente fala que o paciente teve uma leucopenia. Aí, ó, só até os 55 anos pode doar. Aí deve ter algum fator que já influencia isso daí. E aí, quando esse animal tem uma leucopenia, o que a gente pode fazer? A gente vai de um cachorro sadio, colhe medula óssea. Porque quando o colher medula óssea, gente, é eu pegar o sangue que está sendo produzido dentro da medula. Tá? Eu não vou lá pegar parte da medula. Eu vou enfiar uma agulha lá dentro e vou colher o sangue que está dentro da medula. Por que disso? Ali tem várias células que não modificaram ainda. E aí, o que acontece? No momento que eu faço a transfusão, tá? Em humano eu não sei como que é feito, mas em cachorro, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu furo o osso de um cachorro adulto, coleto o sangue. Coletei o sangue, esse sangue eu vou coletar ele com anticoagulante, vou colocar num recipiente, aí no equipo, que é a mangueirinha que desce lá para o animal, tem esses equipos para transfusão, eles têm uma peneirinha, como se fosse um filtro ali. Aí ela vai pingar, eu vou fornecer via venosa. Então, assim, pode até ter gordura, mas a gordura ainda não é predominante naquela situação, porque se a gordura for predominante, aquele indivíduo também não tem mais uma medula óssea legal para estar doando. Esqueleto axial. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Do endósteo? Sim. Deixa eu voltar aqui. O endósteo, gente, é essa parte de dentro aqui, ó. É uma membrana fininha que reveste o osso internamente aqui, ó. Tá? Então, o endósteo está aqui dentro, revestindo a medula óssea internamente. Endo, dentro, gente. Tá? A palavra endo significa dentro. Peri, ao redor. Tá? Então, ao redor do osso. Periósteo, ao redor do osso. Endósteo, dentro do osso. Beleza, Júlia? Então, esqueleto axial. Aquilo que eu falei, ó. Composto pelo crânio, coluna vertebral. A função da substância esponjosa produz sangue, tá? E preenchimento disso daqui. Tá? Basicamente é essa. Ela preenche essas estruturas. E aqui o que acontece, Lex? O animal, quando ele está crescendo, assim como a gente, quando está crescendo, a gente tem as linhas de crescimento, certo? E a substância esponjosa, ela apresenta uma capacidade de crescimento muito maior do que a substância cortical. Eu acredito que devido à sua anatomia e a sua irrigação, tá? Então, ela participa aqui na produção do sangue com a medula óssea, e ela serve também de preenchimento dessa estrutura, porque os sistemas de alavanca dos músculos estão todos nessa região, tá? A maioria deles ficam presos na epífise proximal e na epífise distal, tá? Pouca musculatura está presa à diáfise óssea, tá? Então, isso aqui ajuda a dar, além da função de produção, a dar sustentação ao osso também. Então, crânio, coluna vertebral. Lembram dos ossos ou das vértebras que formam a coluna vertebral? Quem tiver, escreve no papel de vocês. Em ordem, crânio caudal. Escreveram?
Vou mandar aqui no chat. Cervical, torácica. Cervical, torácico, lombar, sacrais e o último não lembro. Torais, do rabo. Caudal. É o caudal. Uhum. E os ossos que formam o esqueleto torácico? Primeiro, o osso que fecha o... Escápula, Não, úmero, esqueleto do... Ó, Juliano, a gente está no esqueleto axial, falando do esqueleto do tórax. Escápulo, a rádio, o que você deve estar associando ao esqueleto do membro torácico? Entendeu? Então, aqui o esqueleto torácico que ele se refere aos ossos que formam o esqueleto do tórax, tá? Porque a gente está dentro do esqueleto axial aqui agora. Então, o osso que fecha o esqueleto torácico ventralmente, ou o tórax ventralmente. Oi? A costela? Ventralmente, embaixo. Ó, o animal está em posição de estação, ou seja, o peito dele está virado para baixo. Esse osso do peito, aqui, ó. Esse osso aqui, ó. Não tô fazendo ideia. Externo. Externo. Uhum. Paredes laterais. As colunas, não é? As Costela. colunas não. Costela. Flutuante, verdadeira, falsa e flutuante. Isso. Verdadeiras, falsas e flutuantes. Ana, seu microfone está ligado. Flutuantes. Tá. E agora qual que falta? Ó, ventral, lateral. Então a gente já fechou aqui, ó. A parte de baixo do tórax, as laterais e falta a parte dorsal. Qual que é a parte dorsal? Medula. É parte da coluna. É uma das partes da coluna. Parede dorsal. Mais alguém chuta? Vértebras torácicas. Ou com X, gente. Tanto faz, o que preferirem, tá? Então, são esses que participam daqui. E aí o seguinte, ó. O crânio como um todo, ele vai resultar da união de vários ossos, tá? Alguns pares, outros ímpares, tá? Só relembrando, ímpar quer dizer um, aqui na anatomia. E aí eles vão abrigar os olhos, tá? Vai formar a face, vai abrigar a orelha, os órgãos do equilíbrio, os órgãos do olfato e a gustação. Os ossos do crânio, gente, eles tendem a ser pneumatizados, porque eles precisam ter uma área ou uma superfície para fixação dos músculos e de um tamanho maior. Então, por isso que eles tendem a ser pneumatizados, ou seja, a ter cavidades maiores ou ser oco, tá? Semelhante aos ossos das aves. E aí, por quê? Para aumentar de tamanho sem aumentar o peso, tá? Isso daqui, ó, osteologia equina, esse aqui é o crânio de um cavalo. Aí aqui estão alguns ossos, tá? Ó, osso aqui na nuca, ó, occipital, interparietal, parietais, ó, frontal aqui para um lado, frontal para o outro. Aqui, ó, o osso, né? O arco zigomático, aqui também, ó. Aqui está o osso temporal. Aqui o zigomático continua desse lado ainda, ó. Essa partezinha aqui dentro, ó. Esse é o zigomático.
Aqui no cantinho, ó, o lacrimal. Esses dois aqui, que se a gente cortar aqui, isso aqui para mim fica parecendo um coração, tá? Mas eles descem até aqui embaixo, são os ossos nasais, tá? A maxila, né? Tem maxila aqui e tem maxila aqui. Existem alguns forames, tá? Os forames, gente, são furos que os ossos possuem para permitir a entrada ou a saída de vasos e nervos, tá? Então, aqui, ó, no local que o olho fica, tá? Vou falar o português, claro. O buraco no crânio que aloja o olho é chamado de órbita. E aí, o nome dos forames, eles se referem, né? Ou eles têm como referência o olho. O forame que está acima do olho é chamado de forame supraorbitário. O que está abaixo do olho é chamado de forame infraorbitário. Por que é interessante eu saber disso? Porque o seguinte, como eu sei que por aqui vão passar vasos e nervos, se eu, por exemplo, quiser extrair um dente dessa região para cá, na cabeça desse cavalo, eu preciso fazer um bloqueio anestésico, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar anestésico ao redor do nervo que está passando por aqui, e essa inervação, ou toda essa área aqui, ó, tá? Essa área na parte de cima da boca, tá, gente? Ela vai ser insensibilizada, ou seja, ele vai deixar de sentir. Então, eu consigo fazer um procedimento. Então, esse aqui de cima, se eu for fazer uma região, uma cirurgia ou alguma coisa em região de pálpebra superior, eu bloqueio o nervo que está passando pelo forame supraorbitário, tá? Então, disso aqui, a gente vai estudar todos esses ossos aqui. Uma coisa que eu não faço é, por exemplo, ficar estudando detalhezinho pequenininho de osso para osso, porque, assim, são muitos ossos e são muitas espécies para a gente estudar os pequenos detalhes de cada osso. Então, sabendo o nome, né, de cada osso, já está valendo muito, certo? Então, isso daqui, ó, é uma vista dorsal, tá? Quando vocês forem... Sim? O nome vai ser o mesmo, só vai variar o animal. E o formato do osso, tá? Mas os nomes geralmente são os mesmos. Algum osso ou outro tem um nomezinho diferente, alguma coisa, mas a maioria das vezes o nome é o mesmo, ele muda o formato do osso. E aí uma coisa, gente, quando vocês forem estudar, nessa figura aqui não tem, mas na figura sempre vem escrito assim, por exemplo, crânio equino, vista dorsal, crânio equino, vista ventral, tá? É interessante a gente olhar isso daqui, que daí você coloca o osso naquela posição que você quer estudar. Tá? Essa foto aqui é do volume 1 de um livro chamado Sisson, tá? É um livro da capa azul que tem na biblioteca. Tá lá no capítulo de osteologia equina. Professor, essas imagens que você está dando, tem naquele livro Anatomia dos Animais Domésticos? Uhum. Não, esse aqui é do Sisson. Ah, tá. Esse aqui é do Sisson. Aqui em casa, às vezes, eu dou uma olhada se tivesse. Professor, você poderia tirar as marcações da outra foto, da outra imagem, para a gente tirar um print, por favor? Isso. Só um minuto. Espera aí que eu já tiro. Pronto. Obrigada. Por nada. Tá? Então, aqui é a mesma situação, tá? Ó. Então, o occipital, ele continua aqui, certo? Esse forame que tem aqui, ele é chamado de forame magno, tá? É através do forame magno que o sistema nervoso central, ele deixa o crânio e entra na coluna vertebral, tá? Então, osso occipital, aqui está escrito base esfenoide, mas o esfenoide
é dividido em pré-esfenoide e base esfenoide. Então, ele inteiro é chamado de osso esfenoide. A gente vai estudar eles individualmente. Os ossos pterigoides, que são esses dois ossinhos aqui, ó. O vômer, que é esse ossinho aqui do meio. O osso palatino, a maxila, tá? Então, todos esses ossos aqui a gente vai ver. Aí, esse aqui, ó. Esse aqui já tem no cone, tá? Que é a anatomia dos animais domésticos lá. É a vista caudal da nuca dos animais. Ó, cão, suíno, bovino, equino. Para quê? Para ver, ó, que o osso occipital, ele tem várias regiões, tá? Ó, a parte escamosa, parte basal e porções laterais, ó. Tá? Que aqui é a porção lateral. Então, ó, escamosa, basal, e aqui partes laterais, tá? Então, isso daqui a gente estuda individualmente depois também. Então, aqui, aquilo que eu falei, ó, estão contidos segmentos proximal do aparelho respiratório e digestório, tá? Possui superfícies ósseas livres, né, que são maiores, que servem como locais de inserção e origem da musculatura da mastigação facial. Só explicar esses termos aqui, ó. A inserção e origem. A inserção e origem, gente, quer dizer basicamente o seguinte: origem, como diz o nome, é o começo de um músculo, inserção é o final. Quando a gente estuda para os membros, geralmente o que acontece? A origem, ela é proximal e a inserção, ela é mais distal. Tá? Para o crânio, às vezes isso se torna meio confuso, ainda mais que existem músculos que eles são circulares. Aí o que acontece? O músculo ele começa aqui, aí, por exemplo, ele roda e termina no mesmo começo. Ou seja, origem e inserção são no mesmo ponto, né? O orbicular. O bucinador é o músculo da bochecha. O orbicular do olho, tá? O orbicular da boca. Aí eu falo que o orbicular da boca hoje é o músculo do selfie. O pessoal faz biquinho para fazer selfie, nada mais, nada menos que estão contraindo o orbicular da boca. Tá? As suturas, gente, tá? São articulações que tem no crânio. Elas são chamadas de suturas porque elas lembram aquele ponto que é chamado de zigue-zague. Quer ver? Ó, nessa foto aqui dá para ver bem. Ó. Então, ó, aqui tem um osso frontal, aqui outro osso frontal. Eles são unidos por essa sutura aqui no meio. Tá? Então, a articulação que une a maioria dos ossos do crânio são chamadas de suturas. Tá? Então, ó, aqui tem uma sutura, aqui tem outra sutura, e geralmente essas suturas, elas recebem o nome dos ossos que ela está unindo, tá? Por exemplo, está juntando os dois frontais, sutura interfrontal. Outra coisa, tomem cuidado, gente, para não confundir Juliana, é Inter ou é Grêmio? Ou nenhum dos dois? É Grêmio. É Grêmio. E intra, tá? Não sei por que está puxando do lado. Cuidem para não confundir esses dois termos, tá? Vou mandar aqui no chat, ó. Inter quer dizer o seguinte, que está entre, gente, tá? Intra, tá? Dentro, ok? Então, interfrontal está entre os ossos frontais, tá? Só toma cuidado com esses detalhezinhos, assim, que às vezes eles pegam a gente. Ó, pela união dos ossos ímpares e dos ossos pares também, tá? Porque elas juntam todos os ossos. Uma dica, gente. Não sei se alguém já pegou para ler o Koenig, que é a nossa bibliografia básica. Como ele trata de todas as espécies, ele não divide por espécie, ele divide por sistema ou por parte, e aí depois ele vai detalhando,
tenho muita cautela ao ler alguma coisa, porque vamos supor, digamos assim, que a gente vai estudar o sistema digestório. E aí ele fala assim, não sei o quê, porque a vesícula biliar que está presente nos animais, bababá, bababá. Pronto. Se você leu só essa parte, você entende o quê? Que todos os mamíferos domésticos possuem vesícula biliar. E aí você, tipo, vamos supor, eu coloco lá na prova. Assinale abaixo, digamos, qual das espécies que não possui vesícula biliar? Por equino, bovino, caprino, suíno, não sei o quê, ou nenhuma das alternativas. Se você leu só o começo, o que você vai falar? Lá no começo do Koenig, todos os animais, falava que todos os animais possuíam vesícula biliar. Você vai e marca nenhuma das alternativas. Tá? E aí eu vou lá e marco errado, porque os equinos não possuem, mas você não leu o capítulo inteiro. Tá? Tomem cuidado com esse negócio que o Koenig faz isso. No começo ele te fala que é tudo comum para todo mundo, e lá na frente ele te diz outra coisa, que eu falo que ele é meio igual a alguns livros de português. Tá? No começo ele te explica uma regrinha, 2 S's usa de tal forma. Aí vem o maldito exceto. Tá? Aqui, ó, da coluna vertebral agora. Do crânio a gente vai voltar depois, tá? É só, a gente, como diz, só tá amaciando. Formada por uma série de ossos que são chamadas vértebras, tá? Uma cadeia, ó, mediana, ímpar, de ossos irregulares, que se estende do crânio, próximo ao forame magno. Vê se o pessoal tá bom de memória. Forame magno está em qual osso, gente, do crânio? É aquele abaixo da linha dos olhos, não é? Ai, gente, acho que não, é o da nuca. Da nuca. É esse aqui, ó. Quase. Quase. Tá certo, tem que chutar mesmo. Ó, falei pro pessoal do 5º ano que começou a estar supervisionado. Falei para eles, aproveitem para errar que vocês ainda são café com leite. O chumbo ainda não vem para vocês, fiquem tranquilos. Então, não propositalmente, mas errem o quanto achar que for necessário para melhorar, gente. Então, participando ou falando é a melhor forma. Forame magno é esse daqui, gente, ó. Tá? Magno de ser maior, é o maior forame que tem no corpo. E tem assim, em termos, né? Magno quer dizer o maior, mas não é o maior. Tá? Tem outros forames que são maiores. Ele tá... Oi? Forame seria esse buraco, né? Esse espaço. Isso, tá? Esse espaço que é o... Quando eu dei o exemplo do forame, que seria o buraco nos ossos, né? Era forame do nervoso. Uhum. Que é para entrar ou sair nervo. No caso, tá saindo nervo aqui. Então, esse é magno só porque é maior mesmo, né? Eles chamam de magno porque magno quer dizer maior, mas ele não é o maior forame do corpo. Tá? Embora o nome diz isso, ele não é o maior. Sim. Qual que é o maior, então? Então, que eu me lembro agora, o forame obturado, que está na pelve. Tá? Que é o forame obturado ou forame obturador. Então, ó, o forame magno, ele está no osso occipital. Ok? Tá? Então, esse aqui é o nome do osso, ó, osso occipital. Então, ó, próximo ao forame magno, tá? Então, forame magno, o osso occipital, gente, é o osso do crânio que vai se articular com a primeira vértebra que tem na coluna. Alguém sabe o nome da primeira vértebra da coluna? Da vértebra mais cranial da coluna? Alguém chuta? Nem no chute. Nem no chute? Aí o nome, mandei no chat. Chama Atlas. Tá? Então, a extremidade da cauda no osso sacro. As vértebras, elas se permanecem unidas umas às outras por meio dos discos intervertebrais e ligamentos. Tá? Ou seja, embora sejam ossos individuais, ela trabalha no todo como um conjunto. Tá? E aí, quem mantém esse conjunto? Ligamentos, discos,
e a musculatura também participa, não de manter a posição, mas na movimentação da coluna. É aqui, ó, cada corpo vertebral apresenta incisuras que vão constituir os forames intervertebrais para a passagem dos nervos espinais. Tanto faz, gente, se quiser falar espinal, tá correto, se quiser falar espinhal, também tá correto. O termo espinal, ele é mais recente, tá? Mas os dois são corretos. Aqui uma vértebra, tá? Só para a gente ver a importância de saber a característica. Essa vértebra, ela é uma vértebra lombar. Por que que eu sei? Porque a vértebra lombar, ela apresenta um processo transverso. Essa estrutura aqui, ó, é chamada de processo transverso. Alguns livros chamam o processo transverso de asa também, tá? Processo transverso mais longo. Então, de todas as vértebras do corpo, as vértebras lombares são as que possuem os maiores processos transversos. Eles dizem o seguinte, que os processos transversos nada mais é do que as costelas que se tornaram rudimentares e se uniram, tá? Ou seja, se fusionaram a vértebra. Tá? Então, por que que eu sei isso? Devido ao processo transverso ser mais longo. Essa daqui também é, ó. Processo transverso, que vocês não têm as outras ainda para visualizar. Mas as vértebras lombares possuem os maiores processos transversos. Professor. Oi. Esses ossos, se eu voltar lá a imagem lá que o senhor marcou, então esses também seriam os ossos planos, né? São as vértebras também, ou não? Eu poderia chamar, que o senhor falou lá, que seria dentro das vértebras, e os ossos longos e os ossos planos. Dentro dos ossos longos seria o fêmur, tíbia, etc. E os ossos planos seriam essas vértebras. Seria essa musculatura também? Não estou entendendo, Alex. Repete, por favor. Eu vou escrever aqui, o professor já responde. Você está com fone igual o meu? Alex? Estou sim, professor, é muito ruim. Não, coloca, segura ele perto da boca e fala, porque do jeito que ele movimenta, por isso que ele fica oscilando. Coloca ele perto da boca e fala, que eu acredito que melhore seu áudio. Esses ossos, tá ouvindo agora? Aham. Tá ouvindo? Esses ossos que eu marcou aqui, você falou, transversal, né? Não sei se foi esse nome que você falou. Eles são também considerados os ossos planos? O senhor tinha falado lá atrás dos ossos longos. Os ossos planos. Aqui do crânio? Mas é só do crânio, sim. Então, né? Aqueles dali, esses aqui são ossos planos. Mas os ossos... Mas os ossos planos e os longos só são relacionados ao crânio, ou não? Não, os ossos longos... a maioria, os ossos longos, eles são praticamente restritos aos membros. Porque, fêmur, tíbia, rádio, una, metatarso, metacarpus, são os ossos longos, tá? Aí os ossos planos, o que você entende o que eles entendem por ossos planos? Que são também, que podem ser ossos compridos, só que eles são ossos achatados, tá? Por exemplo, a escápula é um osso, se você for ver pelo comprimento, ela é um osso comprido, um osso longo, tá? Mas o que acontece? Ela é um osso achatado, aí eles falam que é um osso plano, tá? Os ossos do crânio, eles também são ossos planos, eles são achatados. Respondi a sua dúvida? Professor, eu entendi parte. Eu vou pedir para o senhor, quando o senhor for explicar novamente a última parte agora, daí para eu entender melhor. Agora a última explicação que o senhor estava dando no último slide. Tá. Mandando... dos nervos espinais, aí aqui porque as vértebras aqui, se a gente for ver em qual grupo que elas entram, como elas têm muita alteração anatômica, e, por exemplo, elas não são cilíndricas, aí elas são classificadas como ossos irregulares.
Tá? Então, elas entram nessa classificação aqui, como ossos irregulares. Tudo isso daqui, gente, é o tórax, tá? Então, ó, aqui em cima, vértebras torácicas. Nas laterais, cranialmente, vértebras ou costelas verdadeiras, tá? Desculpa, costelas verdadeiras ou externais. Depois, vem as costelas falsas ou as ternais. E nesse caso aqui, ó, não tem nenhuma costela que não está se ligando ao externo. O externo é esse osso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o externo. Como não tem nenhuma, provavelmente esse animal não tem a costela flutuante, que a costela flutuante ela fica solta, tá? Varia, Pedro, de espécie para espécie. Porque como os animais possuem números diferentes de costelas, depende se vai ser 6, se vai ser 8, se vai ser 5. Eu acho que eu tenho uma tabelinha ali na frente. Mas a regra é o seguinte, as mais craniais são as verdadeiras, as intermediárias são as falsas, e as últimas caudais são as flutuantes. Tá? Tem uma tabela ali, eu não lembro esse número de cabeça. Então, aqui, ó, a coluna, ela é o eixo do corpo, tá? E no mecanismo do aparelho locomotor, ela vai atuar como uma ponte, ou seja, ela se apoia entre os dois pilares do corpo. Quais são os pilares? Na verdade, os 4, né? Os pilares da frente são os membros torácicos e os de trás são os membros pélvicos, tá? E aí, como que ela faz para se unir? Através dos ombros e da pelve, certo? Então, pensem bem, ó, membros torácicos, membros pélvicos, e a coluna está entre esses dois pontos. Então, por isso que ela é chamada de ponte vertebral, que ela está fazendo essas ligações. Então, aqui, ó, além do aspecto funcional, ela é responsável pela manutenção da postura, tá? Assumindo posição estática, em alguns momentos apresenta pouquíssimo movimento. Em alguns momentos ou algumas partes, por exemplo, a parte da coluna sacral, ela praticamente não movimenta. A coluna torácica também movimenta muito pouco. E aí o que acontece? Ela vai ter mobilidade, certo? Que vai cumprir algumas funções cinemáticas e dinâmicas, inclusive de amortecimento e de transmissão dos choques mecânicos provocados pelo caminhar, correr e saltar. Tá? Então, no momento que dá algum impacto, esse impacto que a gente gera, por exemplo, no membro posterior, que o animal gera no membro posterior ou no membro anterior, a coluna ajuda a amenizar isso daí. Uma das formas, tá? Uma coisa que a gente olha muito, por exemplo, aqui estão os membros torácicos. Deixa eu colocar aqui, membro torácico. Aqui estão os membros pélvicos. A coluna, ela faz isso aqui, ó. Por isso que aproximadamente 60% do peso dos animais está aqui na frente, tá? 30% para cada membro e aqui atrás 20% para cada membro. Então, quando a gente está avaliando um animal que está mancando, a gente repara muito na posição que está o pescoço do animal. Por quê? Se esse animal ele abaixar o pescoço, o que ele está fazendo? Isso aqui é um ponto de apoio. Se ele abaixa aqui, ele levanta aqui, ó, tá? Ou ele ameniza o peso. Isso daqui quer dizer o quê? Que se ele está mancando e está de cabeça baixa, provavelmente o problema está nos membros posteriores. Agora, se toda vez que ele vai apoiar
na hora que ele leva o membro para apoiar no chão, e ele joga a cabeça ou o pescoço para cima, provavelmente a dor ou o problema está nos membros torácicos, porque no momento que ele vai largar o peso, o que ele faz? Para ele não largar todo o peso, ele joga a cabeça para cima, tá? Então, isso daqui é uma coisa que ajuda muito a gente a descobrir se o animal está claudicando dos membros torácicos ou dos membros pélvicos, tá? Então, tá isso aqui, ó. O amortecimento de transmissão dos choques mecânicos provocados pelo caminhar, correr e saltar. Então, aqui a movimentação, certo? Professor, o senhor falou de saltar, eu tenho uma dúvida minha existencial que eu gostaria que o senhor tirasse. Por exemplo, existe uma lenda, não sei se é lenda, né? Que vacas não conseguem subir nem descer escadas. É verdadeiro isso? Não sei. Nunca ouvi falar disso, Lívia. Nossa! Escada? Tipo, Consegue se tiver uma escada, a vaca não sobe nem desce dela. Eu não sei, eu tenho muito. Faz. Nossa, quando eu era pequena, a gente ia. Sempre me disseram isso. Aí eu nunca soube o porquê e como, se era verdadeiro ou não. Era uma dúvida existencial. Eu acho que sobe, Lívia. Eu nunca vi nada sobre isso, sabe? Mas. Só se for uma escada de parede, mas escada normal sobe. Eu acho que sobe, porque. Que eu saiba, ela não tem nenhuma limitação anatômica que ela não consiga fazer isso. Sabe? Ela consegue subir degrau, essas coisas. Aí, tanto é que tem vaca que, tipo assim, do pulo, tem vaca que pula por cima da cerca do mangueiro. Também a função de banhar o gado pro carrapato, o fim dele é a escada. É verdade. É escada ou é rampa, mas muitas vezes é escada, e elas sobem. Eu acho que é lenda, isso daí. Então tá bom, obrigada. Nada. Tá? E aí é o seguinte, gente, a coluna, ela se move de diferentes formas nas suas diferentes porções. Tá? Igual aqui, ó, a coluna região sacral quase não se move, as vértebras caudais, geralmente, ela é flexível. Então, ó, alguns movimentos são possíveis. Flexão, tá? Extensão e lateralidade. Quando eu flexiono, eu estou aproximando um ponto do outro, tá? Então, eu estou juntando, estou flexionando. Extensão, eu estou afastando um ponto do outro. E lateralidade, vai para cá ou vai para lá, tá? Mas a parte dos movimentos a gente vai estudar quando for estudar articulação. Disso daí, Lívia, de subir ou descer, eu não sei se está ligado à história do mata-burro, né? O porquê que vaca e cavalo não passam no mata-burro, certo? O fato deles não passarem está ligado a uma característica anatômica do sistema de visão deles e não do locomotor. Tá? Eu não sei se da onde que surgiu essa afirmação, se está ligado ao mata-burro, que mata-burro também não é escada, né? Ele só é uma superfície plana com vão e ripa de forma alternada. Aqui do tórax, nós falamos, né, ó, formado pelas vértebras torácicas, costelas, pelo externo. Tem caso que passa porque ele aprendeu a passar, João. Mas, geralmente, eles não passam por uma questão anatômica. Porque o que acontece? Como na natureza, cavalo, vaca, eles são animais que são presas, eles têm um campo visual maior do que o nosso, tá? Eles não possuem o que é chamado de visão binocular. E quando você não tem visão binocular, se vocês quiserem fazer um teste, lógico que não vai ser igual ao do cavalo, porque a gente já teve a experiência do aprendizado. Mas experimentem subir ou descer alguma coisa com um olho vendado. Deixa um aberto e tira outro. A gente perde noção de profundidade. Então, esses animais que como a maioria não faz, o que acontece? Eles não sabem se é sombra
ou se é buraco. Tá? E aí, vamos supor, do caso das ovelhas, de qualquer animal que é presa, eles aprenderam aquilo dali, certo? Uma vez que aprende, eles conseguem passar. Não sei se vocês já viram, por exemplo, assim, quando o cavalo andando na estrada, aí tem a sombra de um poste, a sombra da árvore, aí o cavalo para, aí é como se ele cheirasse a sombra. Não sei se alguém já viu o cavalo fazendo isso. Ele quase encosta o focinho no chão e fica olhando para aquilo, porque ele não consegue diferenciar se aquilo é sombra ou se aquilo é buraco. Porque como ele só tem um campo visual, ele perde noção de profundidade. E aí, o que acontece? Ele não está cheirando. Como o olho dele está para cima, ele está tentando identificar se aquilo é buraco ou se aquilo é sombra. É o mesmo caso, vamos supor, que a gente tem. Sei quem aqui dirige, já dirige, mas quando você está dirigindo, é horrível quando tem buraco em local que a rodovia é sombreada. Até a gente que tem visão binocular, tem lugar que você não sabe se é buraco ou se é sombra, tá? Então, o fato dos animais não passarem é devido à característica visual deles. Tanto é que nas charretes eles usam aquilo tapando o olho, ele não se assusta. Para não ver a lateral, porque o que acontece? O cavalo ele só não vê exatamente aquilo que está atrás dele. Você tem que ficar assim, no plano mediano dele, né? Ali no rumo da cauda ou do rabo, para ele não te ver. Todo o outro campo ele consegue visualizar, porque como ele tem campo uniocular, a função da visão do cavalo não é atacar. Ele não tem que ter precisão num pulo, vamos supor, para ele capturar uma presa. Ele tem que ter um campo visual grande, para no momento que ele está comendo aqui, ele saber o que está acontecendo aqui atrás. Tá? Então, vamos voltar aqui. Professor. Oi. Desculpa aí, mas tirando uma dúvida. E no caso de caixa d'água? Com o animalzão reflexo? Não ouviu o final, Gabriel. No caso de caixa d'água, que nem é um animal novo, supor, recém-nascido, aí vai na caixa d'água, vê um reflexo dele e fica assustado. É um tipo esse negócio da visão? Como que é? Não, é um aprendizado. É um aprendizado, porque ainda ele não sabe o que é aquilo. Certo. Obrigado. Entendeu? Nada. É um aprendizado. É igual você pegar a criança. Tem coisa que criança é para ter medo e não tem, e tem coisa que não precisa ter medo e eles têm medo. Ou seja, eles estão aprendendo. Né? Aqui das costelas, ó. Essa daqui, ou das vértebras, desculpa. Essa vértebra aqui já é uma vértebra torácica, ó. Como que eu sei? Ela tem, ó, um longo processo espinhoso e o processo transverso, ó, é muito pequeno. Tá, ó, longo processo espinhoso e um processo transverso curto. Por quê? A costela vai se articular aqui com a vértebra torácica. Então, essa daqui é uma característica. Tá? E por que elas possuem esse longo processo espinhoso? Porque parte da musculatura do pescoço vai se fixar aqui para poder ser sustentado. Isso aqui é uma costela, tá? A parte proximal da costela está aqui, a parte distal da costela está aqui, ó. Certo? A ponta da costela que se liga ao externo é a cartilagem, e aqui tem essa união, ó. Até aqui é o osso e aqui é cartilagem. Essa articulação, gente, é chamada de articulação costocondral. Costo de costela, tá? Condral de cartilagem, tá? Então, costocondral. Alguns livros chamam isso daqui também de joelho da costela. Se vocês avaliarem mais ou menos na região, passarem a mão nas costelas de vocês, vocês vão sentir que em determinada altura tem como se fosse uma bolinha, tá? Essa bolinha é a articulação costocondral. E aí, como ela forma essa bolinha, eles chamam de joelho da costela. O negócio dessa figura, dessa ponte, é para ilustrar
a função do longo processo espinhoso que as vértebras torácicas possuem. Ou seja, essa estrutura aqui da ponte representa o processo espinhoso da vértebra torácica e a ponte em si representa o pescoço. Para que ele consiga levantar o pescoço, o ponto de origem e de inserção, eles devem ter alturas diferentes, tá? Então, pensem bem, ó, aqui está o pescoço do animal, aqui está a vértebra torácica. O músculo que está preso aqui e preso aqui, no momento que esse músculo contrair, ou seja, eles vão se aproximar. Como essa parte aqui está fixa, essa daqui não vai deitar. O que, que vai acontecer? Essa parte vai ser puxada em direção a essa, tá? Então, por isso que o processo espinhoso das vértebras torácicas é o mais longo entre todas as vértebras. Tá, então, tem função de levantar o pescoço. Então, é aquele da cernelha, no caso do cavalo. A cernelha é parte do coisa. E aí, o que, que acontece? A cernelha, ela vai estar em cima da escápula, a cernelha vai estar aqui assim, ó. Aqui, ó. A cernelha está aqui assim, mais ou menos, ó. Nessa região vai ser a cernelha, tá? Então, é a parte mais alta. Daqui para frente, gente, ó, é pescoço, tá? Como daqui para frente é pescoço, o que, que acontece? As vértebras cervicais, que são as vértebras que formam o pescoço, o processo espinhoso delas é muito pequeno ou até ausente. E aí dá essa diferença de altura. Aí a musculatura fixa aqui, certo? E essa musculatura que está presa, no momento que ela contrair, é óbvio que o pescoço vai em direção ao tórax, não o tórax em direção ao pescoço. E aí é como os animais conseguem levantar ou descer o pescoço, tá? Contrai, levanta para descer, relaxa, a gravidade leva o pescoço para o lugar que estava. Então, essa ponte é só para ilustrar isso daí. O externo, tá? O externo, ele tem basicamente 3 regiões. Uma região cranial, uma região caudal e uma intermediária, que é o corpo do externo. O externo, gente, ele é formado por vários pequenos ossos que são chamados de esternebras, tá? Ó, primeira esternebra, segunda esternebra, terceira esternebra. Essas esternebras, elas se unem formando o osso externo. A parte mais cranial do externo, deixa eu, aqui assim, ó. Essa ponta aqui, se vocês colocarem, ó, aqui assim, entra pro pescoço, aqui tem uma ponta. Essa ponta aqui é essa daqui, ó, que é chamada de manúbrio, tá? Ou cartilagem do manúbrio. Essa outra ponta de baixo, se vocês notarem, geralmente o pessoal fala que é na boca do estômago. Se vocês forem descendo, assim, ó, o dedo pelo externo, na hora que acabar o externo, vocês vão sentir que tem uma pontinha mole. Essa pontinha mole que tem logo abaixo do externo é a cartilagem xifoide. Tá? Então, mais cranial, manúbrio, mais caudal, xifoide. Entre os dois, tem o corpo do externo, que é isso aqui, ó. Tá? Então, ó, cartilagem, manúbrio. Aqui, cartilagem, xifoide. Aqui do manúbrio, é interessante a gente saber achar a cartilagem e o manúbrio, porque hoje, a gente, para fazer exame nos animais, para pesquisar leishmania, a gente introduz uma agulha aqui dentro do externo do cachorro para colher medula óssea para poder fazer análise, tá? É uma das regiões que a gente consegue encontrar a forma mastigota da leishmania com mais facilidade. Tá? Só o tórax novamente, tá? Costelas, manúbrio, xifoide, vértebras torácicas, tá? Abertura cranial da costela ou do tórax, abertura caudal tórax.
Encerramos por aqui, gente? Alguém tem dúvida? Daí eu encerro, se alguém tiver dúvida, acho que dá tempo de salvar a gravação e mandar para vocês ainda agora. Por mim tá tranquilo. Tá, tô encerrando aqui. Tá tudo certo.